paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja, Peniel. O livro de Atos, capítulo 12, e o versículo 4 em diante diz assim: E havendo prendido e encerrado na prisão, entregando a quarto quaterno de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não vou fazer a leitura aqui toda da passagem, mas o contexto fala, da perseguição de Herodes aos apóstolos. Tiago é morto à espada e Pedro é mantido na prisão. E Pedro estava preso porque era um delinquente? Não, era por pregar o evangelho, Aquele sistema daquele tempo, como hoje existe, em menos escala, mas existe em muitos países, que prende os cristãos por pregar a palavra de Deus, por falar a verdade, porque a sociedade, não agravando a todos, não gosta de ouvir a verdade, Não gosta que se pregue aquilo que Deus mandou. Eles querem que fale que Deus abençoe, que Deus prospere, mas não quer que Deus revele, Quando uma pessoa está vivendo uma vida incorreta diante dele e não quer mudança. Então, quando se prega o reino de Deus de verdade, as pessoas são odiadas, são perseguidas, e não deveria ser assim. E quem teme a Deus tem que ouvir a palavra de Deus, seja ela qual for. Então é melhor andar direito para ouvir a palavra de bênção. E Pedro estava preso, mas o que acontecia? No versículo 5 diz: Pedro, pois, era guardado, Mas a igreja, a parte B do versículo 5 diz: Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E por a igreja estar orando, também tem a eficácia da oração, A igreja está clamando, apresentando ele a Deus, perseverando. O Senhor envia o anjo, O anjo vai em uma visão, manda ele colocar, aleluia, sua capa nas costas, se calçar as alparcas e segui-lo. Foi dessa maneira que o anjo libertou, para a glória de Deus, Pedro da prisão. E ele foi procurar justamente os irmãos que estavam congregando, orando. Então, para você ver o poder que Deus tem, a autoridade que ele tem. A quem ele quer, ele livra. A quem ele quer, ele liberta, ele muda a história. Mas a Bíblia diz que sinais seguirão os que creem, Se a pessoa acreditar, buscar, com certeza, como a igreja estava orando, confiando, aleluia, eles não pagaram alguém para ir soltar. Eles não pediram ajuda a alguém para ir soltar fisicamente, pagando um advogado na terra, não. Isso aqui não estou falando nada contra eles, mas eu estou dizendo que Deus, ele faz como ele quer. Ele pode agir através de um advogado? Pode. Porém, aleluia, ele agiu diretamente, soltou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mesmo porque a igreja não tinha como, aleluia, usar da lei para soltá-lo, porque eles tinham, eles como transgressor, tinham os apóstolos como transgressor da lei, porque pregava Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro desse contexto eu quero lhe perguntar uma coisa: qual será a sua prisão, Qual será a sua necessidade? Que tipo de sofrimento você se encontra, ou a família, ou alguém da sua família? A palavra de Deus, ela diz que o Senhor liberta, Está escrito, João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E aqui você vê uma prova do poder de Deus para livrar. Enquanto a igreja estava clamando, aleluia, o poder de Deus, aleluia, estava ali operando. O Senhor vai, escuta e manda o anjo soltar a Pedro. Então hoje não é diferente. Deus permanece os de sempre.
Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Grande em autoridade, em poder, e operando Ele, quem impedirá? Então eu não sei que tipo de prisão te prende, se há alguma angústia, na alma, se há alguma, aleluia, alguma prisão interior que você não consegue se desvencilhar, ou até de uma prisão física. Pedro não devia nada à justiça, estava preso pela verdade. Talvez você esteja em uma prisão por causa de transgressão, mas o Senhor perdoa e liberta. Se você abrir o coração para o Senhor, se arrepender de todas as práticas erradas, tenha certeza que o Senhor perdoará. E se Ele perdoa, Ele te dará o escape, porque não tem nada que o sangue de Jesus não possa perdoar, né? Então, se você no tempo da ignorância praticou alguma coisa contra a lei, contra, aleluia, os mandamentos de Deus, mas hoje está arrependido, Ele pode quebrar essas cadeias que lhe prendem, sejam espirituais ou físicas, e te deixe em liberdade, te deixe livre para adorá-lo. Glória a Deus. Então reaja. Eu não sei você, aleluia, o que mais passa. Glória a Deus, eu já ministrei pessoas que tinham prisões espirituais profundas na alma. Glória a Deus, coisas que aos olhos nu ninguém podia, aleluia, detectar. Vi casos tremendos, os quais eu acompanhei e vi a glória de Deus se libertar. Eu vi o caso mesmo de uma mulher, glória a Deus, que ela queria ter uma criança e toda vez que ela engravidava, a criança morria. E mandaram me pedir oração e nós fomos até a casa dela, eu fui ministrar. E quando eu fui ministrar, sabe o que estava acontecendo? Por mais que muitos não acreditem, mas é fato. Aleluia. Havia nela um sentimento de culpa e o diabo roubava os frutos do ventre dela através disso. E ela tinha abortado uma criança há muito tempo atrás e isso ficava na mente dela. Mas ela era nova criatura, ela era uma pessoa que estava arrependida e não queria mais isso na vida dela, mas esse sentimento de culpa estava. Então toda vez que ela ficava feliz querendo engravidar, o mal vinha, a maldição vinha e a criança morria. E eu ministrei ela ali, falei que Jesus perdoou ela, se ela se arrependeu de verdade. Ela disse, eu me arrependi, então o Senhor te perdoou, e se Ele te perdoou, Ele te sara dessa maldição. E ela engravidou para a glória de Deus. Então eu não sei que tipo de prisão, que tipo de amarra, de dor, de angústia, na área de sentimento que for, o Senhor te liberta. Se você abrir seu coração para Ele e fizer tudo pela fé genuína nele, Ele te socorrerá, como socorreu a Pedro, como socorreu essa irmã que eu te falei. Permaneça em Jesus, busque a Ele, persevere na oração e a resposta de Deus te acudirá, chegará até você. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Ele abençoe e guarde. Shalom, Adonai.